Alô, nação tricolor, São Paulinos de todo o Brasil, São Paulinos de todo lugar do mundo. Hoje a gente vai falar um ponto importante, que eu creio que muitos São Paulinos vão concordar comigo, né? Que é a falta de variação ofensiva no São Paulo. E essa falta de variação ofensiva tem nome do culpado, que é o Zubeldia. Eu vou trazer números, eu sempre gosto de trazer números, para mostrar que não é meramente uma crítica, para falar, tô falando mal dele, tá falando... Não, cara, todo mundo aqui quer o bem de São Paulo. Então a gente tem que explicar algumas questões para melhorar o time, cara. Então, um problema que a gente vem assistindo desde quando o Zubeldia chegou é a falta de variação ofensiva. E o que é isso? O São Paulo hoje tem 7 gols no ano. 7 gols no ano. Os 7 marcado por jogadores de ataque, mais Oscar. Então tem o Luciano, tem o André Silva, tem Oscar, enfim, o Caleri não tem gol. Então são 7 gols só pelos jogadores de frente, mais o Oscar. Aí você pode pensar assim, pô, legal, isso é sinal, e o Lucas, né, lógico, isso é sinal que o ataque vai bem. Sim, cara, vai muito bem. Só que para o São Paulo é importante, é fundamental que o São Paulo tenha outras alternativas de ataque. Por quê? Foi como aconteceu contra o Santos. Quando o time ficou bem marcado ali, Lucas bem marcado, Caleri bem marcado, Luciano bem marcado, o que aconteceu? Faltou outra alternativa de gol, cara. Não tinha um lateral para chegar, não tinha um volante, não tinha um zagueiro de cabeça. A gente vai explicar tudo isso. Mas esse que é o ponto importante. Um time de ponta, um time grande, não pode ser só refém dos atacantes e do meia ali ofensivo, como é o Oscar, que inclusive jogou quase de volante durante boa parte do jogo contra o Santos. E cadê o Oscar? Ficou lá atrás, cara. Então vamos destacar alguns pontos para facilitar o entendimento do torcedor e ver como o São Paulo está faltando recursos para o ataque. O primeiro ponto que vale destacar são os volantes que não chegam. Então, assim, Pablo Maia e Alisson, acho que ninguém aqui vai discutir a força defensiva dos dois. Cara, eles são unanimidades, né, cara? Mas um ponto que eu vejo e que a falta de gol é a comprovação. Cara, você não vê os dois invadir uma área adversária para tentar fazer o gol, para surpreender. Eu acho assim, uma grande imagem que todo São Paulino tem é o gol do Mineiro na final do Mundial de 2005, quando um pivô, o Aloysio, saiu da área, foi quase para uma intermediária ali e puxou a marcação para ter o Mineiro, que, cara, é um jogador de marcação, para ele invadir. Cara, você pode ter certeza absoluta que o São Paulo treinou muito essa jogada. Treinou muito essa jogada naquela época. Você ter os jogadores de ataque, quando eles estão bem marcados, o que eles fazem? Eles vêm para o meio campo para atrair a marcação e entrar um volante, cara. Isso é fundamental em qualquer time. Você cria uma opção nova de ataque mediante uma barreira defensiva. E a gente não vê o Pablo Maia e não vê o Alisson entrando, tabelando, invadindo a área e chutando com tudo para fazer o gol. E para mim, esse problema não é problema dos jogadores, porque o Alisson era meia. O Alisson foi meia no Cruzeiro, foi meia no Grêmio e foi contratado pelo São Paulo para jogar como meia. Depois ele virou volante. Então, assim, ele tem recursos para chegar. E o time, eles não estão chegando, cara. Então você pega assim, imagina que eu sou o técnico do time adversário. Eu vou olhar ali e vou falar assim, falo pro meu zagueiro, pega o Lucas, acompanha o Lucas, pelo menos 1 e 1 segundo olhando. Pega o Caleri, pega o Luciano também. E fica de olho nos caras. Então você já tem 5, às vezes mais 1. Você tem quase meio time já adversário só nesses caras. O que o São Paulo tem que fazer? Se eles estão bem marcados, eles têm que abrir espaço para um elemento surpresa, seja um volante, seja um lateral. E principalmente o volante que está chegando ali, né? O Bobadilla, dos jogadores de meio campo defensivo, é o cara que tem aparecido mais à frente. Ano passado, 2024, ele fez até gol assim, né? Luiz Gustavo também fez gol. Mas não são os preferentes
não são os caras que estão na preferência de Zubeldia, que é o Pablo Maia e o Alisson. Eu concordo, tem que ter o Pablo Maia e o Alisson. Mas eu entendo que eles têm que chegar. O São Paulo tem que treinar muito, cara. Isso é coisa de treino. O Zubeldia, pô, Caleri, vem pro meio campo, puxa a marcação, cara. Vocês podem ver que no Corinthians, o Yuri Alberto no final do ano passado jogou muito, cara. E não é nada demais o cara. Mas por que ele jogou bem? Porque você tinha, a partir do momento que você entrou o Memphis ali no time, automaticamente puxou 2 jogadores já, cara, para vigiar o Memphis. O que ele fez? Ele ia para o lado, ele ia para frente e abria espaço tanto para o Garro quanto para o Yuri Alberto fazer gol. Então, assim, não é que o Yuri Alberto é um craque. Na verdade, ele aproveitou uma situação e fez gol, cara. Por quê? Porque você tinha o Memphis fazendo isso. Porque o São Paulo não arma barreiras ou jogada de pivô puxando o Pablo Maia e o Alisson. Então esse é um recurso que o São Paulo não tem. O São Paulo tem 7 gols no ano e nenhum de meio campista, tirando o Oscar, lógico, que é um meia bem ofensivo. E ano passado foi a mesma coisa. O São Paulo fez pouquíssimos gols de penetração de volante na área, chegando, driblando, tabelando e cortando e chutando. Então esse é um ponto que o Zubeldia precisa trabalhar. Num jogo que o Lucas estiver bem marcado, não é todo jogo que o Lucas vai incendiar, fazer como ele fez contra o Corinthians. Tem jogo que não vai ser, cara, vai ser difícil. Tem jogo que o Caleri vai ser bem marcado, cara. Luciano, então você tem que ter essa alternativa. O segundo ponto para mostrar que está faltando variação tática, ofensiva, são os laterais que não chegam. Voltando ao ano passado, quando o Zubeldia ainda estava no clube. Algum São Paulino viu o Wellington chegando na área adversária como uma flecha ali e fazendo gol, cara? Não teve esse momento no São Paulo. Igor Vinícius, vocês viram algum momento o Igor Vinícius pela direita rasgando ali e chegando para fazer gol? Rafinha, vocês viram ano passado? Não viram, cara. Por que isso não acontece, cara? Você pega times do São Paulo, eu nem vou falar de laterais fantásticos, nem vou falar do Serginho, por exemplo, que era fora de série, que chegava, driblava, entrava e chutava com tudo. Você tinha o Vitor naquela época, lateral direito, você tinha o André Luiz, você tinha muitos jogadores que, cara, fazia isso direto, vinha pela lateral, entrava, chutava, finalizava, e isso ajuda muito, você tira a sobrecarga dos atacantes, cara. Você faz 1 gol, 2 gols, 3 a cada 5 jogos, você tira uma sobrecarga do ataque. Não fica aquela coisa, Lucas, você precisa fazer gol, se não fizer o São Paulo não ganha. Então você tem que ter essa variação. Enzo Dias, nesse começo, ainda é muito cedo, prematuro falar, mas você já viu que ele não tem, a função dele tem sido primordialmente defender, ajudar na defesa. O Igor Vinícius continua como o do ano passado, tímido no ataque. E o São Paulo precisa, cara, ter. Mesma coisa, você tá no ataque, você puxa a marcação para um lado, solta o lateral para chegar, cara. Por que o São Paulo não faz isso? Falta treino, cara. Falta de qualidade não é. Isso deixa bem claro. Falta de qualidade isso não é. Então o São Paulo não tem gol de lateral, faz tempo que não faz gol de lateral e precisa. Então assim, você já não tem um meia, ou você já não tem os volantes que fazem a penetração na área. Você também não tem os laterais que chegam na área. Então você está dependendo ali do ataque apenas, né? E um outro ponto, um terceiro, que também é importante falar, os zagueiros que no lance de escanteio não fazem gol de cabeça. Alan Franco não fez gol pelo São Paulo. Você tem um zagueiro muito alto que é o Juan, cara. Era para ter feito uns 2, 3 gols de cabeça aí desde que ele chegou e não fez. Falta treinamento de bola parada. Quem aí não sente saudade daquele São Paulo tricampeão brasileiro que tinha Fabão fazendo trocentos gols, Jorge Wagner cruzando na área, Hernanes cobrando falta na área, gol de cabeça do Ed Carlos, do Fabão. Cara, isso faz parte do futebol, cara. O Muricy treinava demais isso. Até ele era criticado por exagerar nesse tipo de jogada. Beleza, só isso fica feio o futebol. Mas o São Paulo ele tem hoje um time qualificado para jogar bem e, cara, mas você não pode esquecer de um gol de cabeça ali,
uma jogada ensaiada. E tá faltando isso, cara. O São Paulo não faz gol de cabeça, cara. Faz muito tempo que eu não vejo o São Paulo fazer um gol de cabeça. Eu lembro que fez aquele gol de cabeça no clássico contra o Corinthians no ano passado e me foge a memória, cara. Então o São Paulo precisa ter jogadas ensaiadas, cara. Então hoje você tem um time sem volante que chega, sem lateral que chega e sem zagueiro que chega na área para fazer gol. Então fica um time previsível, cara. Volto a falar, imagine você como um técnico do outro time. Você olha o São Paulo hoje e fala assim, cara, bom, se eu trancar o ataque do São Paulo, lateral não vem, os volantes também não vão chegar, bola parada, eu já vi que eles não são tão fortes. Cara, então assim, é culpa do Zubedia, desculpa assim, por quê? O São Paulo tem qualidade, cara. O time do São Paulo é muito bom, analisando peça por peça, é muito bom os jogadores. Então assim, não tem por que ficar só dependente de Lucas, Luciano, Calheri, Oscar, Ferreirinha, que uma hora eles vão oscilar, uma hora eles vão precisar no suporte. E tá faltando, cara. Então é isso, a ideia é fazer com que o São Paulo melhore nesse aspecto, faça mais gols, 7 gols no ano é poucos gols. E cara, hoje você tem uma base chegando muito melhor do que em outras temporadas. Você tem o Rian, você tem o Ferreira, você tem uma galera que está chegando que pode, Matheus Alves, e eu acredito que isso vai ajudar demais o São Paulo. Então, é isso aí, São Paulo tá um time legal, um elenco bom. São Paulo não deve a ninguém, cara. São Paulo não deve a ninguém. Vamos esperar ver se o Wendel vai chegar e vai trazer essa força aí que o São Paulo precisa. Cédric Soares pela direita, não sei, eu não analisei o futebol dele no Arsenal, então não posso falar. Mas é isso, São Paulo precisa ter mais variação ofensiva. Caso queira competir, ganhar um brasileiro, ganhar mais Libertadores, você tem que ter variação ofensiva. Você não pode ficar só dependente do time da parte ofensiva. Beleza? É isso aí. Fique com o Avante Meu Tricolor. Meu nome é Bruno Tadeu. E vamos para cima, Tricolor. Um grande abraço a todos.